Bom dia! Prometi que ia fazer uma live hoje de manhã e estou fazendo live, começando com a mesma música que começou o Oscar ontem, a música do Queen, We Will Rock You. Então espero que você esteja preparado para começar a semana arrebentando, como a música diz. E o objetivo aqui é compartilhar com você alguns insights que eu tive assistindo a cerimônia ontem. Eu gosto muito de cinema, você já deve saber disso. Eu tenho uma série de vídeos, de textos, com insights que eu tiro de músicas, de filmes. E o que eu quero fazer com você hoje? Pegar aqui alguns pontos que foram falados sobre alguns momentos da cerimônia ontem e trazer alguns insights que podem melhorar a sua vida, ajudar você a aumentar a sua performance e aumentar os seus resultados. Então vamos lá, eu separei aqui anotado algumas coisas. A primeira delas que eu quero compartilhar com vocês é que o Oscar é uma premiação. E por que os prêmios existem? Os prêmios existem para subir o nível do mercado. Então, quando você pensa numa premiação, você imediatamente entende que ali por trás existe um mercado. E qual é o objetivo disso? É subir o nível. Então, não é para você ficar dando tanta atenção à sua concorrência. Isso vale para você que está dentro de uma organização e tem seus pares, eventualmente pessoas que vão concorrer com você para uma promoção, quanto para você que tem o seu negócio próprio. Não dê atenção à concorrência quando você pensar num prêmio, numa premiação. E sim pense no mercado que está por trás daquilo. E em como você pode subir o nível do seu mercado. Enquanto profissional, enquanto empreendedor. Esse é o grande barato e é a grande sacada por trás disso. É uma coisa profissional. Um prêmio não é só aquele momento de subir no palco. É o momento de você aumentar o nível da indústria. E se você for um participante ativo disso, um protagonista no seu mercado, você não vai só ganhar os prêmios, mas vai subir o nível, vai ficar cada vez mais difícil alcançar você. Por isso você vê tantas pessoas que têm tantas indicações ao Oscar e ganham tantas premiações. Né? Ontem o diretor mexicano, Alfonso Cuarón, eu acho, ele ganhou 4 prêmios. Ele já subiu o nível. Ele era um outsider, um cara que ninguém conhecia há, sei lá, talvez 5, 10 anos atrás, do mundo mais popular. Né? Na indústria ele era conhecido. E hoje em dia é difícil concorrer com esse cara. Por quê? Porque ele aproveitou a onda e subiu o nível dele. A segunda questão que eu quero falar com você é sobre o que a gente vê no cinema. O que a gente vê no cinema é o filme pronto. Depois da montagem, depois da edição, depois dos efeitos especiais. Então, quantas vezes você parar para pensar, uma cena teve que ser refeita até chegar aquele produto final que a gente vê no cinema. Isso fala sobre o quê? O que isso pode ensinar para a gente trazer para a nossa reflexão? Sobre a necessidade de você ser persistente, de você ter resiliência, de você se adaptar. Você parar para pensar, tem filmes que os atores gravam em condições extremas, ou de muito calor, ou de muito frio, e eles têm que refazer aquela cena, e refazer aquela cena, e refazer aquela cena, às vezes mais de 10 vezes até chegar no resultado que a equipe espera. Então, se adapte. Se você tiver que refazer algo, melhore, se adapte. Porque o meio não estava muito adequado. Então você vai lá e faz de novo, se adequa, persiste, não desiste. E seja resiliente, entenda que isso faz parte de um processo. A gente está muito habituado a ver só os resultados finais. Seja quando a gente vai no cinema, seja quando a gente olha para a vida de uma pessoa bem-sucedida, a gente olha sempre para os resultados que aquela pessoa alcançou. E na realidade a gente às vezes esquece que por trás daquele resultado existe um processo em que muitas vezes aquela pessoa teve que fazer e refazer e fazer mais uma vez e mudar o ângulo da câmera e mudar a maquiagem e mudar o figurino, enfim. Houve ali um processo e é no processo que você deve focar. Sempre entender que um resultado é fruto de um processo que veio antes. E quando você para pensar sobre isso, trazendo agora para a sua vida, para a sua equipe, para a sua empresa, qual é o processo que está faltando? Ou se você tem um processo, o que você precisa fazer para que esse processo se ajuste e chegue ao resultado que você precisa chegar, que você almeja chegar? Pensa nisso, não foca só no resultado. Tenha um objetivo. Entenda que, uma vez que você percorra o processo, aquele objetivo, alcançar aquele objetivo, é uma mera consequência de você ter dado os passos necessários no processo que existe para que você chegue lá. Um terceiro aspecto que eu quero compartilhar com vocês hoje sobre o Oscar, que a gente pode tirar de lá.
é o discurso dos vencedores. No discurso dos vencedores a gente vê sempre alguns elementos presentes. O primeiro deles é o agradecimento. Eles sempre agradecem a equipe, sempre agradecem a família. Então existe ali uma gratidão, porque eles reconhecem que eles tiveram toda uma rede de suporte para que eles pudessem alcançar aquele resultado que eles estavam esperando e chegaram lá e ganharam um prêmio. Então, o que você precisa refletir sobre isso quando o assunto é gratidão e quando o assunto é agradecimento especificamente? Reconhecer que existe uma rede, existe um time de suporte e que você é, em grande medida, produto do seu meio. Então busque andar com pessoas que ajudam você, que suportam você do ponto de vista estrutural, que permitem que você vá mais longe, vá mais rápido ou vá com mais assertividade. Existe sempre uma rede, seja grato por essa rede. Se você ainda não tem uma rede que eleva o seu nível de jogo, busque. Porque se você parar para pensar, você vai ver que todos os vencedores, em todas as categorias, todas, sejam elas técnicas, sejam elas dramáticas, eles agradeceram a família, a equipe, enfim, tem um time por trás. O segundo aspecto que me chama a atenção em relação aos vencedores é que eles não eram pessoas que estavam ali só pelo dinheiro ou pela fama. Eles estavam ali porque eles queriam fazer a diferença. Você percebe isso na fala de todos eles, né? Eles dedicaram anos, às vezes meses de trabalho para fazer um filme, porque não é pela fama, não é pelo dinheiro para eles, é por fazer a diferença. E quando você entende isso, você começa mais uma vez a voltar naquele ponto, que os resultados e o sucesso, a forma como você é percebido pelo seu mercado, é simplesmente uma consequência do seu trabalho. Então, por que você está fazendo o que está fazendo? Por que você resolveu empreender? Por que a sua empresa existe? Qual é o problema que ela resolve no mundo? Por que você, enquanto profissional, está na organização que você está hoje? Por que o seu trabalho existe? Por que você, especificamente, está fazendo aquele trabalho? Que diferença você quer levar para os projetos nos quais você trabalha, para os clientes que você atinge, para os seus superiores ou para os seus liderados, se você está dentro de uma organização? Pensa nisso. Não é só sobre o dinheiro, sobre a fama, sobre os resultados. É sobre fazer a diferença. Os profissionais premiados são aqueles que fizeram a diferença. Então, primeiro você é alguma pessoa que tem uma particularidade, uma habilidade, uma entregabilidade específica. Depois você tem atitudes e processos e atua de acordo com essas habilidades. E aí sim você tem o reconhecimento, você tem as premiações. Um terceiro aspecto sobre os vencedores é que todos eles, você percebe que todos eles têm comprometimento, um nível de comprometimento muito alto. Eles fizeram uma super entrega no trabalho deles, né? Eles foram além das expectativas e por isso eles estavam ali recebendo aquele prêmio. E quando você para pensar, é muito fácil de você distinguir isso, né? Se você parou para ver, você reparou como é que a Lady Gaga estava cantando ontem? Você percebia que ela transcendia aquilo? Você pensa, poxa, a mulher está ali sendo transmitida para o mundo inteiro, numa audiência de pessoas super qualificadas, né, no ramo artístico, e ela estava transcendendo aquele momento, né? Por quê? Porque a entregabilidade dela, o comprometimento dela com a arte que ela estava propondo em fazer naquele momento era superior a tudo isso. Então, a questão é por que você, como você se coloca, né? Que tipo de entrega você vai dar para os seus clientes, para os seus superiores, para os seus liderados também. Às vezes os líderes acham que só os liderados têm que entregar. Você, como líder, também tem que ter um nível de entregabilidade alto. E até mais alto, porque você vai se tornar modelo. Então, quando você vê alguém que tem uma entrega que transcende aquele momento, né? Quantas vezes você vê um empreendedor que consegue resolver os problemas dos clientes e você pensa, esse cara ele só quer resolver o meu problema, ele não está preocupado em eu abrir a carteira e dar o dinheiro para ele. Isso tem valor. Então, isso aumenta demais o seu valor percebido enquanto empreendedor, enquanto profissional. Um outro aspecto que a gente pode trazer aqui do discurso de alguns vencedores, eu separei aqui, é o discurso do vencedor, do ator que ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante. Ele falou algo que faz muito sentido e que é super importante que você tenha em mente. Ele falou que ter atuado naquele papel fez com que ele crescesse enquanto pessoa, porque ele precisava alcançar um nível de caráter, de clareza daquele personagem que ele estava interpretando. O filme, eu acho que é Green Book,
É Green Book o nome do filme. Eu ainda não vi, vou ver, mas o fato é que o ator falou que ao se entregar àquele personagem, para que ele pudesse atuar, ele teve que crescer enquanto pessoa. Por que isso? Porque ele disse que a grandeza do personagem, do caráter do personagem, era muito grande. Então isso fala pra gente sobre modelos. Né? É importante que você tenha modelos. Né? E não só um modelo externo, uma pessoa que você admira, uma pessoa que você se inspira, mas um modelo interno. Que pessoa você quer ser? Né? Qual é o impacto que você quer causar no mundo enquanto pessoa? E uma frase também que ele falou que chama muita atenção, que é, ele falou, foi fácil? Não, não foi fácil. Mas valeu a pena eu ter me dedicado tanto. Mexeu comigo, ele fala que mexeu com ele, que mexeu com as entranhas dele. Especificamente ele falou isso. Então, crescer para alcançar um nível de excelência, um nível de comprometimento, para chegar a ser a sua melhor versão e para chegar a alcançar um modelo, uma semelhança com um modelo de alguém que você admira muito, às vezes vai doer. Mas a questão é que vale a pena. Então, quando você tem modelos, seja modelos da pessoa que você quer ser, seja modelos de alguém no seu ramo de negócio que você admira, isso faz com que você cresça. Você não fica só naquela zona de conforto. E o crescimento, se você tivesse ter uma imagem, as pessoas às vezes associam ao crescimento de tamanho a uma pílula. Né? Hoje você está desse tamanho, amanhã você está desse. Quando o crescimento tem muito mais a ver com o exercício de alongamento. Você se alonga o máximo que você pode. E você vai crescendo assim, milímetro a milímetro. Esse é o crescimento da vida real. Ninguém cresce tomando uma pílula e ficando maior um pouquinho a cada dia. As pessoas se esticam, até alcançarem a sua melhor capacidade, a sua melhor versão, até se tornarem um empresário melhor, um empreendedor melhor, um profissional melhor. E quando você alonga, dói. Os músculos doem quando você começa a alongar. E cada milímetro, cada centímetro que você vai avançando, você vai reconhecendo isso, não ali imediatamente, mas no dia seguinte, quando você vai ter que fazer aquele mesmo exercício, você percebe que você está um pouco mais flexível. Assim que é o crescimento das pessoas na vida real. Não é nada mágico do dia para a noite. Então é importante que você tenha modelos internos e modelos externos para estimular o seu crescimento. Lembrando sempre que crescimento traz dor junto, mas é uma dor que vale a pena. Um outro aspecto que ele fala muito, e falou muito no discurso dele, foi sobre persistência. Ele falou que a avó dele disse para ele que se ele não conseguisse uma coisa da primeira vez, era para ele tentar mais uma vez e não desistir. E ela especificamente disse para ele, segundo ele falou ontem, que tudo o que ele, para ele acreditar, que tudo o que ele colocasse na cabeça deles que ele seria capaz de fazer, ele de fato seria capaz de fazer. Então, mais uma vez, o crescimento. Esses artistas que estavam lá, eles não têm um mindset fixo, né? Uma mentalidade de que eu nasci assim, eu sou assim e eu não vou conseguir mudar. Não, muito pelo contrário. Eles têm uma mentalidade de crescimento e eles se alongam para alcançar os resultados que eles estão buscando. Então, pensando nesse aspecto de crescimento, de modelo, quem são os seus modelos de líder, de profissional, de empreendedor, de pessoa? Se você ainda não tem isso claro para você, busca dentro de você e busca ajuda também de profissionais para você encontrar esse modelo e começar a se alongar para chegar lá. Um outro aspecto que está muito presente no discurso dos vencedores é a superação. Quando a gente vê uma cantora como a Lady Gaga atuando e um ator como Bradley Cooper cantando, olha a superação que essas pessoas tiveram que ter. Né? E isso traz para a gente também a lembrança de que tudo é uma habilidade. E a habilidade se desenvolve. Mais uma vez, se você acha que para alcançar o resultado que você quer na sua empresa, na sua vida profissional, você precisa ter nascido pronto, ter determinadas características e talentos que você hoje não tem, e por isso você talvez acredite que não vai conseguir chegar lá, mentira! Tudo é habilidade. E habilidade você consegue desenvolver. Ontem você teve um grande exemplo disso. Você viu uma cantora que interpretou e que foi indicada ao Oscar, e um ator que cantou, que também foi indicado ao Oscar, pelo reconhecimento da performance. Então a habilidade se aprende. Um outro aspecto que eu trago para você hoje, pensando na cerimônia de ontem do Oscar, é sobre roteiro. Você parou para pensar, eu achei muito curiosa a história do prêmio de melhor roteiro adaptado, que foi quando o apresentador falou sobre os indicados, quando ele fala do filme do Bradley Cooper e da Lady Gaga, que é Nasce uma Estrela, ele falou que esse roteiro
foi inspirado no roteiro de um filme do ano X, que foi inspirado no roteiro de um filme do ano Y, que foi inspirado na história de duas pessoas. Quando você parar para ver isso, você lembra muito daquela frase de Lavoisier, né? Na vida nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E ao invés de você ficar se sufocando, se torturando, porque você pensa que nossa, eu tenho que criar uma ideia mirabolante hoje, olha ao seu redor. O que te inspira? De onde você pode tirar inspiração para subir o nível no seu negócio ou enquanto profissional? Que elementos diferentes que você pode combinar para entregar uma proposta de trabalho diferenciada, para entregar um trabalho diferenciado na sua empresa ou enquanto profissional? Quando você olha ao seu redor e busca inspiração, você vê que não tem problema nenhum. Você não precisa ser um cara das ideias super originais. A questão é combinar. Se você parar para pensar, poxa, um roteiro de um filme que foi inspirado num filme, que foi inspirado num outro filme, que foi inspirado numa história, ter chegado ao Oscar, significa que a cada nova versão daquilo, alguns novos elementos foram combinados e trazidos para aquela história que fizeram com que ela crescesse ou tivesse um ângulo diferente. Então, olhando para a sua carreira profissional, como é que você pode trazer um ângulo diferente para você? Olhando para o seu negócio, para a sua empresa, para o seu serviço, para o seu produto, como é que você pode combinar algum elemento novo que vai trazer uma percepção nova para o seu cliente, uma percepção nova para a sua organização? Pensa nisso, isso é muito interessante. Um outro aspecto também que me chamou a atenção foi sobre o discurso da Lady Gaga quando ela foi lá receber o Oscar de melhor canção. Quando você parar para pensar, a primeira coisa que você repara é que ela estava tremendo, ela estava chorando. E você pensa, poxa, a Lady Gaga, uma profissional consagrada, que toca em palcos para, poxa, milhares de pessoas, deveria estar super acostumada com isso. E, no entanto, ela estava ali cheia de adrenalina. Por que isso? Essa explosão de energia que você vê a pessoa tremendo, você vê a pessoa ali chorando, isso é muita energia, literalmente. E o que essa energia significa? Significa alinhamento. Quando você está alinhado com a sua missão, com o seu propósito de vida, você recebe uma descarga de energia incrível. E você vê que quando você observa que você está tendo um impacto no mundo coerente com aquilo que você deseja fazer, isso é maior que você. E foi isso que você pôde ver da expressão dela ao aceitar o Oscar lá. E outro aspecto que ela trouxe foi sobre o trabalho duro. Ela falou, olha, você que está aí vendo, não pensa que isso é só sobre o prêmio. Foi trabalho duro. E ela reconheceu, ela usou uma frase específica que é muito positiva e é muito importante que você perceba isso. Ela falou que não é sobre vencer, é sobre não desistir, é sobre persistir. E aí vem a frase que ela usou, é sobre ter disciplina para com os seus sonhos. Ela reconheceu que trabalho duro. Ela falou, olha só, você está me vendo aqui, isso aqui é fruto de trabalho duro e da disciplina que eu tive para com os sonhos que eu tinha em relação ao impacto que eu queria causar no mundo. Então, disciplina e trabalho duro. Quando as pessoas pensam no meio artístico, muitas vezes as pessoas pensam só numa forma de extravasar, numa coisa descomprometida. Muito pelo contrário. Ali por trás tinha trabalho duro e tinha muita disciplina para chegar lá e conquistar o sonho. Um outro aspecto, já quase chegando aqui no final dessa live, que o Oscar traz, é como o Oscar atende uma das principais necessidades humanas, que é a necessidade de reconhecimento. Né? Se você parar para pensar, por que ele mobiliza tantas pessoas? Porque ali é um momento muito claro e específico, de uma vez por ano, você dar reconhecimento às pessoas. E reconhecimento é combustível para que as pessoas melhorem e busquem uma performance melhor. Então, olhando para a sua vida agora enquanto gestor, como é que você pode reconhecer a sua equipe? E você que faz parte de uma equipe, como é que você pode reconhecer os seus pares? Como é que você pode reconhecer o seu líder, a organização na qual você está inserido? E se você é empreendedor, como é que você pode reconhecer os seus clientes? Como é que você pode reconhecer os seus fornecedores? É entender que ali é você reconhecer não só a existência deles, mas a contribuição deles para com o seu trabalho. Para que você possa realizar o impacto que você quer realizar no mercado, você precisa do apoio deles. E o reconhecimento é isso, é reconhecer a contribuição que aquelas pessoas trazem para a sua realização profissional. Seja você um profissional dentro de uma organização, seja você um empreendedor. E, sobretudo, é sobre o relacionamento. Não é só sobre a troca de dinheiro. Se você está dentro de uma empresa, o salário que você recebe, se você é um empreendedor, o valor que o cliente paga. É sobre relacionamento. Quando você reconhece as pessoas, você
está investindo no relacionamento. E o relacionamento é a base para que você possa, a partir dali, ter trocas de ideias, trocas comerciais também, mas sobretudo uma troca que vai gerar crescimento para ambas as partes. Hoje a gente vive num mundo que não dá mais para você fingir, para você enganar. Você precisa ser autêntico. E a autenticidade, hoje em dia, está muito relacionada para o benefício enorme de todos os mercados, à honestidade, à verdadeira contribuição, a soluções ganha-ganha. Então, você recebe o dinheiro do seu cliente ou da organização que você trabalha e você entrega algo que faz aquela organização superar as metas que ela tinha, que faz o seu cliente alcançar os resultados, as transformações que ele estava querendo. Então, reconhecimento é sobretudo algo relacionado a relacionamento. Se relacione bem com o seu cliente, conheça ele, reconheça ele também. E a mesma coisa na sua equipe, dentro da sua organização. Conheça as pessoas e reconheça as pessoas. E por fim, uma coisa que eu quero trazer para a sua lembrança é falar um pouquinho sobre as categorias que não existem no Oscar. No Oscar não tem categoria de melhor ideia, não tem categoria de melhor vontade, não tem categoria de melhor tentativa. O Oscar é uma celebração das pessoas que fizeram alguma coisa. Então, se você ainda é uma pessoa que fica muito no plano das ideias, muito no plano da vontade, muito no plano da tentativa, e não aquela tentativa que é experimentada, porque aí está a grande diferença, e a gente vê isso também de volta no discurso, por exemplo, do vencedor de melhor ator coadjuvante. A questão é que não tem prêmio para quem diz, eu vou tentar fazer isso. Essas pessoas não ganham prêmio nenhum. Também não tem prêmio para fulano ganhou o Oscar de melhor ideia. Não, melhor ideia para roteiro, melhor ideia para filme. Não, aquela pessoa fez um filme, ela escreveu um roteiro. Não é a melhor ideia de como é que eu vou atuar naquele filme enquanto ator, enquanto atriz. Não, aquela pessoa atuou, ela suou a camisa, ela foi ao set do filme, ela fez e refez a cena várias vezes, no frio, no calor, com roupa pesada ou sem roupa às vezes. Enfim, não existe prêmio para melhor tentativa, para melhor ideia, para melhor vontade, não. Existe prêmio para quem faz. Então, seja uma pessoa que faça as coisas, se coloque em movimento. Quando a avó do vencedor de melhor ator coadjuvante falou para ele que não importava se ele não conseguisse na melhor tentativa, olha, a tentativa diz muito sobre a pessoa que você é e sobre a pessoa que você vai se tornar. Existe uma diferença. As pessoas muitas vezes falam vou tentar e não fazem nada porque elas têm medo de não conseguir de primeiro. E a questão é que tentar não é... quando as pessoas falam tentar, elas associam muito a... eu quero fazer, mas olha, eu não sei se eu vou conseguir. E em inglês até o termo tentar, a palavra usada para tentar não é a mesma que nesse sentido, e sim de experimentar. Então se você se colocou em campo, foi lá, fez, e não teve o resultado que você queria da primeira vez, faz de novo, faz de novo, faz de novo. O verbo que muitas vezes a gente traduz como tentar no inglês é o try. E o try é experimentar. Então experimenta se colocar em campo, vai lá e faz. E vai melhorando, e vai melhorando, e vai melhorando. Lembra? Toda vez agora eu quero que você pense sobre isso, que você fala, eu vou tentar, eu acho que eu vou tentar. Lembra do que eu estou te falando agora. Não existe Oscar de melhor tentativa. Não existe Oscar de melhor ideia. Vai lá e faz. Bem, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu queria acabar com a música do Queen, mas eu já fechei aqui o meu computador com as músicas. Eu vou acabar com bom dia, boa semana e se inspire nessa ideia. Busque melhorar seus resultados, busque olhar o mundo ao seu redor para você se inspirar a ser uma pessoa melhor. Esteja atento aos seus relacionamentos, reconheça as pessoas, insista, persista e entenda que tem sempre um processo de trabalho duro por trás dos resultados que você vê. Um abraço, boa semana, tchau, tchau!